A Scott Consultoria divulgou o balanço da expedição Confina Brasil 2021. A expedição percorreu mais de 30 mil quilômetros e analisou 191 fazendas. O objetivo foi reunir dados sobre a pecuária intensiva nacional. Para falar de um trabalho assim tão intenso, eu recebo agora o médico veterinário Felipe Darras. Ele acompanhou desde o início a expedição. Felipe, vocês percorreram 14 estados. Qual foi a avaliação que a empresa teve da expedição? A Scott Consultoria fica muito satisfeita de conseguir terminar esse ano, em 2021, percorrendo esses 11 estados, né? E somam 14 com os 3 que nós fizemos remoto. É uma satisfação muito grande poder estar dentro das propriedades de pecuária intensiva de corte, de confinamento e semi-confinamento. As principais do Brasil, nós estivemos lá dentro coletando dados, batendo um papo com esse produtor e tirando informações aí, insights muito bons para a gente conseguir planejar o nosso próximo ano e cada vez mais aumentar esse leque da pecuária intensiva de corte, que é o propósito do Confina Brasil, cada vez mais conhecer essa intensificação e, quem sabe, como o Scott diz, termos um censo nos próximos anos do confinamento e semi-confinamento. Quantos foram os bovinos confinados este ano? Este ano, nós somamos aproximadamente 2 milhões e 100 mil animais confinados. Isso, se a gente pegar uma base de 5 milhões, que é o número que é trabalhado no país hoje, 5 milhões de bovinos confinados, isso dá um pouco mais de 40%, que era o nosso propósito. Nosso propósito, quando a gente saiu em 2021 com a expedição, era levantar 40% do gado confinado. Cada vez mais esse número vai sendo aumentado, né? Esse objetivo vai sendo jogado para cima. E foram aplicados questionários aos entrevistados sobre temas estratégicos e infraestrutura, né, Felipe? A que conclusão vocês chegaram em relação, por exemplo, à gestão e à nutrição? A nossa equipe, ela era composta, são 2 equipes, né? Cada equipe era composta por 2 técnicos, mais um cinegrafista para retratar tudo isso, e cada técnico aplicava um questionário. Um técnico aplicava o questionário de maneira estrutural, onde a gente buscava levantar medições, capacidade estática, a parte estrutural que não muda muito de um ano para o outro. E o outro, ele coletava as informações estratégicas, que é onde entra tecnologia, gestão, nutrição, e aonde a gente chega baseado na gestão e na nutrição desse ano. Nós tivemos um ano que foi um ano desafiador para o confinador, um ano de custos de insumos alimentícios alto, e quando a gente fala em insumos alimentícios, isso se diz 70% do custo de um confinamento, se a gente tirar a reposição, né? Então, nós estamos falando que 70% desse custo de confinamento, sem a reposição, entrando nessa conta, é de insumos alimentícios. E se esse pecuarista não fizer o uso desses insumos alimentícios, não tiver uma boa gestão, não tiver um planejamento muito bom, ele acaba fechando o ano e não tendo os resultados que ele tinha planejado, que pode ser o que aconteceu com alguns confinadores nesse ano, ter comprado uma matéria-prima, um milho caro, lá no começo do ano, quando iria iniciar o confinamento, e ter vendido o seu produto que foi planejado para sair em setembro, em outubro, e aí nós tivemos esses 2 casos de vaca louca atípica, onde deu uma derrubada no preço da arroba, né? Então, ele pode ter comprado matéria-prima, que é o insumo alimentício, caro, e ter vendido o seu produto, que é o boi, não no preço que ele tinha planejado, mas um preço um pouco abaixo. Então, se fala esse ano, em 2021, como um ano bastante desafiador, tanto para gestão quanto para insumos. Foi um ano de insumos com preços mais altos, mas quem se planejou, quem conseguiu ter um bom momento de planejamento lá no início do ano e fez travas para a venda desses animais, conseguiu sair bem também esse ano. Em relação à sanidade e à tecnologia, Felipe? Quando a gente fala em confinamento, não dá para a gente errar na sanidade, né? Não dá para a gente deixar a bola escapar nesse ponto. Então, nós vimos bastante confinamento aí que faz um protocolo sanitário muito bom, com vacinas respiratórias, vermífugo, vacinas para clostridiose, raiva. Então, o pessoal está bem coberto, o pessoal já está consciente
com a importância de um bom protocolo sanitário para que isso não atrapalhe o desenvolvimento dos animais dentro do confinamento e, pelo contrário, para que esses animais consigam aproveitar o máximo dessa dieta que está sendo fornecida e converter o máximo em carne, sem ter algum problema para o meio do caminho, com doenças, com parte sanitária que possa prejudicar esse animal. O outro ponto era a implantação de Em relação à tecnologias, né? tecnologia, isso. Até que ponto essa tecnologia resolveu o problema também da emissão de carbono? A implantação de tecnologia, cada vez mais nós vemos a pecuária sendo intensificada e com isso vem também a implantação de tecnologia para que essa intensificação consiga ser bem aplicada e consiga ser colhidos os frutos dessa intensificação. Não adianta nada a gente intensificar, eu digo muito que quando a gente intensifica, nós intensificamos resultados e intensificamos também problemas e desafios no meio dessa trajetória. Então, existem vários confinadores que nós visitamos, melhorando sua gestão através da implantação de tecnologias, a implantação de softwares, de pesagens, ter o controle, não só quando é vendido o animal, mas sim diariamente, conseguir acompanhar o seu estoque de insumos, conseguir acompanhar o peso do seu animal, o ponto ótimo de abate, consumo de matéria seca. Tudo isso é muito importante para a gestão dentro de um confinamento. Confinamento é uma atividade onde você intensifica a produção e muitas vezes achata a margem por conta dessa intensificação, por conta dos altos custos. E aí, quando você tem software de gestão, quando você tem tecnologia implantada para colher o fruto colher o fruto não, para conseguir analisar esses dados e ter uma boa colheita de frutos lá na frente, no momento certo, isso é muito importante. Então, isso faz total diferença na conta final. Aí você tinha falado de sustentabilidade também, né? O quanto essa tecnologia influencia na nossa emissão de carbono, na nossa emissão de metano, que o Brasil se propôs aí pela COP26 em diminuir a emissão de metano, né? Em 30% o mundo precisa diminuir e o Brasil vai fazer parte dessa proposta de diminuição. Com certeza, a pecuária vai ser envolvida nisso para a gente conseguir diminuir essa emissão de metano. Bom, nós viajamos aí e vimos diversos confinamentos já implantando tecnologia também para aproveitamento de dejetos, para colher esse esterco, usar esse esterco em compostagem, depois jogar essa compostagem nas áreas de lavoura, depois faz uma rotação, coloca pastagem, coloca o gado, então faz uma integração lavoura-pecuária. Esse grão volta para ser convertido em carne e essa carne, nesse processo de conversão, é gerado mais dejeto, onde é aproveitado mais para compostagem. Então, nós já estamos vivendo uma sinergia muito grande com a implantação de tecnologia, onde nós conseguimos deixar uma produção mais sustentável ambientalmente e financeiramente. O confinamento, no nosso painel de encerramento do Confina Brasil que nós fizemos lá em São Paulo, na quinta-feira da semana passada, foi abordado isso e um dos pesquisadores da Embrapa, o Sérgio Raposo de Medeiros, explicou muito claro como que funciona a ferramenta confinamento para diminuição de gás metano. Se a gente pensar que o confinamento ele é uma ferramenta para estratégia, onde a gente diminui o período para conseguir engordar e formar carcaça, diga-se, carne, gordura e osso e crescimento desses animais. Então, se a gente consegue crescer um animal em um espaço de tempo menor, esse animal certamente está emitindo menos metano para produzir aquela mesma quantidade de carne. Então, o confinamento está aí para ajudar nessa estratégia de diminuição de emissão de metano. Nós temos que diminuir 30%, né? O mundo precisa, o Brasil certamente vai pegar uma parcela grande desses 30% e a pecuária vai pagar essa conta. Então, nós vamos ter que ser eficiente tanto na engorda quanto também nas estratégias de cria. Se a gente pensar que hoje nós temos 65% só de desfrute dos bezerros que nós temos das vacas, nós precisamos melhorar isso. E aí isso pode vir também através do confinamento. Nós podemos fazer as precocinhas que nós vimos durante o Confina Brasil, que é colocar as bezerras, atingir peso de novilhas, desafiar essas novilhas com uma IATF, né, uma inseminação artificial em tempo fixo. O que deu positivo, a gente já segura, já consegue fazer reprodução. O que deu negativo, que não emprenhou, nós conseguimos já direcionar isso para o abate,
fazer um abate de fêmeas planejado. Então, nós vamos ter um desfrute melhor com a implantação de tecnologias, o confinamento está aí para ajudar nisso também, e eu acredito que nosso futuro aí dos próximos anos seja a intensificação na pecuária, não só na parte da engorda, mas também na parte da cria, da recria, fazendo sequestro de bezerros e na engorda. Do cruzamento e análise de dados de pessoas que vivem a história da pecuária, que lições ficaram? A lição que fica é que o Brasil é muito grande, é um país continental e muito dinâmico. O brasileiro ele tem espaço, ele tem um clima que ajuda e ele tem competência para fazer uma pecuária sustentável ambientalmente, financeiramente e cada vez mais intensificar isso aí. Então, a dinâmica do Brasil, a dinâmica é a diversidade. O que a gente encontra no Sul, que a gente pode retratar para o Norte, isso é muito rico. Isso é muito importante, o levantamento que o Confina Brasil tem feito. Os produtores lá do Rio Grande do Sul, que tem uma cultura mais de família trabalhando, e aí a gente pega, vê que eles conseguem produzir, mesmo que seja em menor escala, em menor quantidade de animais, mas fazer uma produção eficiente, a gente consegue pegar alguns pontos, levar lá para o norte, lá para Rondônia, para Pará, desenvolver melhor a pecuária intensiva lá, pegar algumas vantagens que lá tem, trazer para o Centro-Oeste. Então, dar uma misturada nessas informações que a gente coletou e o dinamismo do Brasil. Tem muita coisa que dá para a gente aproveitar de região para região, muita coisa que dá para enriquecer e misturar esse Brasil para que ele consiga produzir mais em menor área. Esse é o propósito do confinamento. Esse é o propósito da pecuária intensiva do futuro, que é produzir mais em menor área e em um menor espaço de tempo agora, se a gente tem que pensar em emissão de metano. Tá certo, obrigada pelos esclarecimentos. Eu conversei com o médico veterinário Felipe Darras, da Scott Consultoria.